Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para uma leitura sobre relacionamentos, então escolha sua carta. Para quem não conhece o canal, esse é o canal Fluxo Atemporal, meu nome é Sabine. Para quem nunca fez esse tipo de leitura de escolha sua carta, é muito simples. São leituras gerais, várias pessoas vão assistir esse vídeo, mas a ideia é que você escolhe uma das opções que hoje estão representadas aqui por 10 decks diferentes e você pode usar os posts de marcação de tempo na descrição ou no primeiro comentário do feed de comentários, né? Para pular direto para a opção que você escolher, assim que você tiver escolhido, ou então pode assistir a introdução até o final e em seguida buscar a sua leitura, tá? Mas hoje a primeira opção vai estar representada por esse deck Keepers of the Light, da Kyle Gray. A segunda opção está representada pelo tarô do Osho. E a terceira opção pelo tarô dos orixás, que no caso são só os arcanos maiores. Eu vou usar os tarôs e o oráculo na leitura, usando a lógica de energia de fundo de deck e de frente de deck, para começar a conversar com vocês sobre relacionamento, né? Mas depois eu vou tirar outras cartas, tanto do oráculo Fluxo Atemporal, que é o que dá nome a esse canal, quanto do tarô de Marcélia, tá? Então, opção 1, Keepers of the Light, opção 2, o tarô do Osho, opção 3, o tarô dos orixás. Eu queria aproveitar esse momento enquanto vocês estão escolhendo de reflexão para dizer que a gente está com um cenário muito especial para falar de relacionamento aqui, porque nós temos a velhinha de canela, né? Que, enfim, está relacionada a todos os tipos de prosperidade, de abundância, e também uma história muito bacana, que é dessa pedra com a qual eu estou trabalhando agora, com dessa selenita imensa. Eu estava procurando uma selenita, um corte de selenita, que é parecido com o que eu já tinha visto em vários vídeos de outras tarólogas, né, oraculistas. E aí eu perguntei numa loja, né, no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro, se eles não tinham uma selenita mais retinha, porque eu tenho cortes pequenos, né? E encontrei um peruano que me disse que ele podia tentar cortar para mim, mas às vezes as pedras simplesmente não respeitavam, não queriam ser cortadas daquela maneira. E eu acabei com uma selenita com um corte muito diferente, mas assim, achando super bonita e super especial, justamente porque ela meio que não se conformou com o padrão que eu tinha imaginado antes, né? Então, óbvio, ela é super diferente, ela não tem nada de regular, mas eu posso sentir que é uma pedra muito forte. E eu quis trazer para essa leitura de relacionamento essa selenita, né? Porque eu acho que ela traz uma mensagem muito importante para como a gente pode encarar nossa relação com outras pessoas de maneira geral, inclusive no que diz respeito a alguns términos que às vezes são necessários, né? Nem sempre relações, nem sempre dinâmicas entre duas pessoas vão se encaixar naquilo que a gente prevê, nem sempre o corte sai do jeito que a gente espera, mas de qualquer maneira existe beleza em todo tipo de processo em relações entre seres humanos, né? Achei muito bonita a frase dele de que a pedra nem sempre respeita a forma como a gente deseja cortar a pedra, né? E no entanto, ela é sempre muito poderosa. Bom, espero que vocês já tenham escolhido. Vou passar para a leitura de quem escolheu o deck número 1 para falar sobre questões de relacionamento. Olá! Para você que escolheu o deck número 1, como eu estava dizendo na introdução, caso você tenha pulado, eu vou fazer uma leitura da energia do fundo do deck e da frente do deck para começar a falar contigo sobre como é que anda a questão de relacionamento na sua vida. Lembrando que essas são leituras gerais, ou seja, fica com o que ressoar para você, com o que fizer sentido para você e deixa o resto passar, tá? Porque tem muitas pessoas assistindo. Então, de cara, eu já vejo... No fundo do deck eu tenho cuidado e compaixão, com a Wen. Escolha ser o amor. Faça o que for certo para todas as pessoas envolvidas. Ofereça uma mão em ajuda, né? Ofereça ajuda, ofereça uma mão caridosa, poderia ser traduzido dessa maneira. Então, de cara eu já vejo que
existe uma situação que apresenta algum tipo de conflito, ou pelo menos algum tipo de... Não é fácil para você lidar com o relacionamento. E a princípio eu não tô vendo se é um relacionamento que já existe, se é uma tentativa, se é um flerte. De repente, para as diferentes pessoas que estão assistindo esse vídeo, pode representar diferentes situações. Mas o que eu vejo é que existe uma pessoa de interesse e a relação com essa pessoa traz desafios, traz conflitos, porque existe alguma espécie de teste moral nessa situação, né? Com esse faça o que é certo para todos os envolvidos. Parece que nessa situação não é tão fácil para você fazer o que é certo. Eu não sei se é uma situação que envolve terceiros, né? Se é uma espécie de triângulo amoroso. De qualquer maneira, já tem uma dica aqui de que você deveria tentar oferecer algum tipo de ajuda. Agora vamos ver o que o fundo do deck está apresentando. Você está a salvo, é o Arcanjo Miguel. Confie nos céus. Você está a salvo, seus anjos permanecem próximos. Entregue suas preocupações e permita que o milagre ocorra. Curioso, curioso, curioso. Então eu vejo aqui de cara para vocês que escolheram essa opção, uma situação em que não é fácil fazer a coisa certa e não é fácil acreditar que a coisa pode dar certo, né? Por algum motivo, tem algum tipo de questão, tem algum tipo de questão moral que se apresenta nessa situação. E aí eu vou aqui embaralhar o tarô de Marcélia para dizer para vocês o que ele vai apontar em relação a essa situação específica, tá? Lembrando que esse jogo para relacionamentos ele foi especificamente pensado para quem tem um relacionamento ou pelo menos tem uma pessoa em mente, né? Depois eu vou fazer um jogo para quem tá querendo mais saber previsões, mas eu já tenho cartas aqui saindo para vocês. Então, assim, princípio falando de quem já está num relacionamento com algum nível de comprometimento ou pelo menos tem uma pessoa em mente. Bom, é realmente uma situação delicada por algum motivo, porque é uma situação em que não é fácil relaxar, não é fácil celebrar, não é fácil... e pode ser mesmo que seja uma situação um pouco de triângulo amoroso, porque tem esse 3 de copas invertido aí, né? Então, mas de qualquer maneira, mesmo que não seja exatamente um triângulo amoroso, que não exista uma outra pessoa, é bem provável que exista a influência de uma terceira pessoa, tipo mãe da pessoa por quem você está interessado ou interessada, pai da pessoa, amigos, influência de outras pessoas na vida da pessoa sobre quem você está perguntando, né? E é uma situação um tanto delicada, mas o que eu vejo aqui é que envolve um certo orgulho e um certo silêncio também, né? Porque assim, existem muitas expectativas que não se cumprem nessa relação, mas existe também uma energia um tanto orgulhosa e talvez um tanto voltada para o ego, né? Mas aqui eu não sei exatamente se isso se relaciona a você ou a outra pessoa. Deixa eu ver se eu consigo ver isso. Mas existe uma energia um tanto... Existe um silêncio, as pessoas não estão se comunicando claramente nessa situação. Influências de terceiros, quer seja porque de fato a sua pessoa é casada ou você, no caso, é um amante nessa situação, enfim, ou porque é uma relação aberta, uma relação entre 3 pessoas, um trisal, alguma coisa desse tipo. Mas entre você e a pessoa sobre quem você está pensando, existe uma falha de comunicação que gera muitas expectativas.
E o que eu tô tentando entender aqui é por que é difícil para você agir da forma que você sabe que é a correta, né? Parece que tem um pouco de orgulho aqui. Parece que tem um pouco de dificuldade, talvez, de mostrar as suas cartas, de mostrar o que você sente de fato, por medo de sofrer. Isso não necessariamente está relacionado a essa pessoa atual sobre quem você está perguntando, mas talvez a experiências ruins que você tenha tido no passado. Eu não vejo essa pessoa necessariamente como alguém que possa te magoar, mas eu vejo a influência do ego aqui. Você não querendo se abrir, né? Não vejo aqui uma situação em que você não quer se abrir porque, enfim, você tá nessa energia bloqueada em relação à pessoa. Não. Eu vejo uma situação em que tanto você quanto a pessoa tem dificuldades realmente de comunicação. Não é uma comunicação fluida e fácil. Mas do seu lado, o que eu tô vendo é que pode existir algum tipo de super proteção do ego, sabe? Eu não vou me mostrar, eu não vou me exibir, eu não vou abrir meu coração assim, falar sobre os meus sentimentos tão livremente, porque no fundo você sabe que o que você tem com essa pessoa, a oportunidade, a situação é muito boa. Que o que você tem é muito valoroso e que você, enfim, no fundo, eu acho que você se sente grato ou grata por ter essa pessoa na sua vida. E aí eu tenho aqui, até tirei a carta, a Joana Dark, né? Voz da verdade. Fique firme, foque no seu propósito. Deixe ir o medo de perseguição e fale sua verdade. Você tem um medo de expor a sua verdade, e aqui o que eu tô vendo é um medo de expor seus sentimentos em relação à situação que você está vivendo com essa pessoa. Você sabe que é correto expor os seus sentimentos, você sabe que um relacionamento precisa desse tipo de honestidade, desse tipo de sinceridade, mas você tem muita dificuldade de confiar. E você sabe também que esse relacionamento é bom para você. O problema é que você tem medo de se expor demais e acabar se magoando, né? Eu não tô dizendo que o problema de exposição é apenas seu. Ele encontra um eco, um espelho na pessoa sobre quem você está pensando. Mas o problema é que você se sente injusto ou injusta na sua atitude em relação a essa pessoa, porque você sabe que essa pessoa é uma coisa boa que apareceu na sua vida. Você sabe que os seus sentimentos são grandes e você sabe que no fundo você está muito grato, grata pela existência dessa pessoa na sua vida. Você sente essa gratidão. Então, o correto seria comunicar isso, né? Mas aí, talvez por conta dessa... Eu quero entender melhor essa influência de uma terceira pessoa aqui, como é que isso se configura nessa situação, né? Claro que... Nossa, várias cartas já. Mas claro que para cada um de vocês pode se configurar de uma forma diferente. Mas eu já tenho toda uma historinha aqui, que eu vou colocar aqui para vocês. Olha, o que eu tenho aqui como influência, né, dessa terceira pessoa, que pode ser representada por um amigo, efetivamente por um outro relacionamento romântico na vida da pessoa por quem você está interessado ou interessado. O que eu tenho aqui é o seguinte: essa pessoa tá me parecendo alguém que é um pouco mais estabelecido. Então, talvez, de fato, para alguns de vocês possa ser uma situação em que é um marido ou esposa, alguém que tem um relacionamento sólido, firme ou mais antigo com a pessoa por quem vocês estão interessados, alguém que é um ex-namorado ou ex-namorada, mas é alguém que está na posição
de ter mais histórico com a pessoa de vocês que vocês, sabe? E claro que isso também se aplica a uma figura materna, uma figura paterna, um amigo que tá sempre junto com a pessoa, mas aqui eu acho que para a maioria de vocês é de fato alguém que tem algum tipo de histórico romântico com essa pessoa. E essa pessoa, ela tá quase acomodada na vida da sua pessoa, né? De tanto que já faz parte da vida dela, de tanto que, sabe, acomodada mesmo nos louros da vitória, de estar nessa relação há tanto tempo, de fazer parte da vida emocional da sua pessoa há tanto tempo. Só que essa relação não é necessariamente tranquila. Essa relação tem conflitos próprios da relação. E não me parece uma relação ruim, não. O que eu tô vendo aqui é o seguinte: você tem dificuldade de expressar os seus sentimentos por essa pessoa, e eu vejo que isso pode ser uma característica sua e nada demais. Acho que todo mundo tem isso em um nível ou outro, que pode inclusive estar relacionado com outras experiências mal sucedidas que você já tenha tido em outros momentos na sua vida. Porém, uma influência muito grande é o papel dessa terceira pessoa, que para alguns de vocês vai ser um amigo, para alguns de vocês vai ser um amigo ou amiga que fica naquela situação que você não sabe se pode vir a ser um interesse romântico, você não sabe bem qual é o esquema, mas você sabe que é uma pessoa extremamente importante na vida do seu interesse amoroso. Você sabe que o que essa pessoa diz tem peso, você sabe que o que essa pessoa diz enfim, é considerado praticamente ao pé da letra, né? Tem uma influência muito grande sobre a pessoa de quem você gosta, por quem você está interessado. E você vê que essa pessoa... bom, no caso de alguns de vocês, essa pessoa de fato já teve algum envolvimento amoroso com a pessoa de vocês. Essa pessoa pode, inclusive, no caso de algum de vocês, ser a atual namorada, o atual namorado, o atual marido, a atual esposa e tal. E por mais que você veja conflitos que de fato fazem parte da relação, eu tenho que te dizer que essa é uma boa relação. Então, assim, quando confrontado com a coisa certa a fazer, você acaba num dilema, que é um dilema bastante complicado mesmo, porque o certo a fazer, a princípio, é sempre expressar os sentimentos. Não é à toa que você tá nessa posição de tem um pouco de ego, eu não quero me expor, o que a pessoa vai achar de mim. O certo a fazer tende a ser expressar os sentimentos abertamente, né? Mas nesse caso, por mais que haja conflitos nessa relação, a relação é boa. E caso você tenha dúvidas disso, pelo menos para mim aqui tudo indica que essa é de fato uma relação muito boa. Então talvez você tenha um medo de vou destruir a relação, e quando você começa a pensar em termos éticos de fazer a coisa certa, o cenário se complica bastante, né? Então eu vou tirar algumas cartas do tarô do Osho para ajudar a gente a ver uma questão de conselho. Já saiu uma, que é a harmonia, é o 10 de copas, e eu tenho as duas aqui. Bom, sem dúvida você vai ter que tomar uma decisão a respeito, mas a decisão, ela precisa estar baseada naquilo que te deixa mais em paz e emocionalmente bem consigo mesmo, né? Ou consigo mesma. Tem uma indicação muito clara aqui de que essa situação ainda não chegou ao máximo da maturidade. E é engraçado porque o 10 de copas é a melhor carta no que diz respeito a um resultado amoroso, né? Então, eu sinto muito fortemente que essa situação, ela não é o que parece.
ela parece mais uma situação de trisal ou uma situação da influência de um amigo que talvez possa realmente vir a fazer parte, vir a ser seu amigo também, ou de uma amiga que pode vir a ser sua amiga também, uma vez que você conseguir se abrir em relação aos seus sentimentos, né? Expressar seus sentimentos em relação a essa pessoa, e aí de repente esse amigo, essa amiga passa a fazer parte da relação, ainda que não romanticamente, fica tudo bem, né? Mas o que eu vejo aqui é que ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte. E apesar dessa relação entre a sua pessoa e a terceira parte lá, o terceiro envolvido ou terceira envolvida, ser muito boa, nada impede que você tenha uma relação com essa pessoa no futuro. Então, claro que sempre considerando o que vai te trazer mais harmonia, tudo indica que é estranho dar esse conselho, mas é o que tá aqui. Tudo indica que falar agora exatamente o que você sente, se abrir em relação ao que você sente, é de fato a postura mais eticamente correta, né? Em resposta àquilo que apareceu no início do jogo, né? Isso não teria muito como estragar a relação entre essas duas pessoas, pelo que aparece aqui. E poderia abrir possibilidades futuras muito interessantes, não apenas para você e para a pessoa por quem você está interessado, mas para vocês três, na verdade, é o que está aparecendo aqui, né? E como um último conselho do tarô, do oráculo fluxo temporal, essa carta do refúgio, sempre há vida ao lado da vida real. É muito interessante isso porque, de certa forma, junto com essa carta da harmonia aqui, indica que você já sabe o que tem que fazer, mas que você precisa de tempo para pensar sobre as opções e para encontrar essa harmonia, esse equilíbrio emocional interior, né? A sensação de abundância interior, que vai dar a resposta a qual é o caminho correto ou qual é o caminho eticamente mais interessante nessa situação. Porque tá difícil para você expor os seus sentimentos de forma que você considere ética, né? Essa que é a grande questão do jogo. Como é que eu consigo falar como eu me sinto nessa situação e ainda assim ser uma pessoa que faz o que é correto, né? Para isso, você precisaria de muita confiança. Confiança em si mesmo, mas também confiança no processo, confiança em que as coisas precisam se desenvolver no tempo divino. E aí eu tenho mais uma indicação aqui de que de fato elas vão se desenvolver no tempo divino, mas que agora você precisa tomar uma decisão e abrir seus sentimentos, levando sempre em consideração aquilo que te deixa mais pleno ou plena, aquilo que te completa, né? E que se a sua decisão e se a sua vocalização desses sentimentos for baseada nisso, não tem o que possa estragar a relação, né? Mas o conselho é que você passe um tempo meditando sobre os seus sentimentos e sobre a situação como um todo, para ganhar força e ganhar confiança no que você precisa fazer. E quanto à influência da terceira pessoa, seja qual for o estatuto que ela tem na vida da pessoa por quem você está interessado ou interessada, tudo indica que a relação entre eles ou entre elas é muito boa, mas apesar dos conflitos e tal, mas tem alguma coisa que você não consegue ver, ela também não é exatamente o que parece, né? Por algum motivo, eu não tô vendo aqui, ou eu não tô ouvindo que é um exagero da sua parte pensar que essa pessoa influencia muito a vida da pessoa por quem você está interessado ou interessada. Eu acho que não é isso, não. Acho que a influência é grande, sim, e que essa relação entre eles é sólida, sim, sabe? Mas tem alguma coisa que você não tá vendo, né? Tem algum rompimento que vem aí, e o que eu vejo aqui
é que essa relação, na verdade, vai se transformar e algo novo vai começar, que não necessariamente exclui essa terceira pessoa, mas que se torna interessante para você, para a pessoa por quem você está interessado e para essa outra pessoa também. Então é isso, gente. Olha, o feeling que eu tô tendo aqui é super trisal. Sabe? É super relacionamento aberto, vocês três. Eu espero que isso tenha ajudado. Foi uma leitura muito única, as energias estavam muito diferentes, né? Eu quero super ouvir nos comentários o que vocês acharam para quem escolheu a opção 1, se isso realmente fez sentido para vocês, ressoou, porque eu simplesmente falei sobre o que me apareceu aqui, tá? E para mim apareceu muito claramente, mas é uma mensagem, né, alternativa. De alguma forma, esse relacionamento entre vocês três é um relacionamento entre três pessoas, foi isso que eu vi. Ele vai se configurar de outra maneira. Agora você precisa fazer a decisão, tomar a decisão de realmente expor seus sentimentos dentro do que você considera mais justo, mais correto, mais ético nessa situação e confiar. Confiar no caminho, confiar no tempo divino, né? Sem deixar de falar a sua verdade sobre o que você está sentindo. Espero que tenha ajudado, gente. Sinceramente, espero. E, bom, se vocês gostaram da leitura, por favor, não deixem de comentar, curtir o canal e seguir o canal, né? Curtir o vídeo, seguir o canal, tô confundindo tudo. E agora eu vou passar para a leitura de quem escolheu a opção 2. Olá para vocês que escolheram a opção 2, que é o tarô do Osho, sejam bem-vindos à sua leitura. Como eu estava explicando, caso você tenha pulado a introdução, eu vou começar com uma leitura de frente de deck, energia de frente de deck, energia de fundo de deck, para entender de que relação a gente está falando, quais são as energias envolvidas nessa relação, tá? E de cara, eu tenho a cura invertida e eu tenho voltando-se para dentro, também invertido. Então eu vejo aqui um processo, uma relação em que muitas emoções, né? Eu tenho um processo em que por algum motivo a cura tá bloqueada, né? Essa é uma carta de cura. E que as mãos estão tanto sobre os chakras inferiores, né, quanto sobre os chakras superiores. Então, a cura está bloqueada, tanto físico quanto mental, bloqueados por energias emocionais. É assim que eu leio. A emoção não deixa pensar e não deixa agir de forma coerente, ou enfim, causa uma certa confusão e também, que faz sentido, um impedimento de se voltar para dentro, para entender esse manancial de emoções que está correndo, né? Por dentro de você. É muita emoção. Eu vejo aqui você afogar em emoções. E aí agora eu vou embaralhar o tarô para ver se a gente, e já tenho carta saindo para você, para ver se a gente entende o que está acontecendo. Muitas inversões também. Eu tenho o louco invertido, uma dificuldade de abandonar alguma relação, mas também de arriscar coisas novas, né? Mas eu quero entender um pouco mais sobre a relação em que você está. Me digam mais sobre a relação em que o pessoal da opção 2 está. Ok. Deixa eu tirar mais 2 cartas aqui, gente. Tenham paciência comigo.
Eu tô vendo aqui uma situação que é um pouco um atropelamento. No que eu digo atropelamento, assim, uma... Tá. Ok. O mundo saiu também pro primeiro grupo. Nossa, agora eu tenho muitas cartas de repente. Ok. Ok, deixa eu organizar aqui. Eu tô vendo uma situação que é uma situação um pouco de atropelamento. São muitas atividades. É uma pessoa com quem você faz muitas coisas e isso gera uma animação, isso gera uma excitação, isso gera uma sensação de meu Deus, eu cheguei à sorte grande, esse é o pacote completo, enfim, não tem nada mais que eu possa querer dessa vida, mas muito baseada no movimento frenético, né? Numa corrida frenética. Talvez vocês saiam muito juntos, talvez vocês estejam sempre badalando por aí, talvez vocês estejam sempre com propostas de viagens, com coisas para fazer. É muito movimento, muito movimento. Esse movimento pode se expressar como conversa também, como planos, mas eu vejo coisas muito concretas, né? E aí chega um ponto em que fica difícil arriscar sair dessa situação e de repente buscar situações novas. Eu só quero entender por que você poderia estar querendo arriscar sair dessa situação e buscar coisas novas, né? Porque eu sinto uma certa... Eu não diria nem uma insatisfação, mas eu digo que tem um certo bloqueio, tem algumas emoções um pouco pesadas envolvidas nessa relação, né? E o que eu vejo aqui é uma falta de equilíbrio, uma falta de equilíbrio no dar e receber, no que diz respeito a vocês dois, e aí eu diria, ou vocês duas, né? Eu diria que você é a pessoa que mais dá, enquanto a pessoa, né, sobre quem você está perguntando é uma pessoa um pouco mais prática, um pouco mais objetiva, um pouco mais apegada a certos tipos de funcionamento, como a relação deve funcionar, como as coisas devem acontecer. Talvez seja a pessoa que está sempre dando a agenda, né, de como as coisas devem acontecer, a pessoa que impõe o ritmo à relação. E talvez por isso você se sinta tão... com tanta dificuldade de se desapegar da agenda dessa pessoa. É uma pessoa que exerce um certo controle sobre você. São muitas atividades. E aí, talvez por isso você sinta tanta dificuldade em relação às emoções nessa relação. Tantas emoções fiquem bloqueadas, não investigadas. Porque é como se sempre houvesse uma agenda, sempre houvesse uma agenda, sempre houvesse uma coisa para fazer, sempre houvesse uma coisa para fazer, agenda, 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 agenda. Isso impede que você tenha seu próprio tempo para analisar suas próprias emoções e de repente até pensar o que eu gostaria de fazer hoje, porque quando você vê já tem uma agenda. É difícil pensar também em arriscar uma coisa diferente por conta própria, de repente fazer alguma coisa diferente ou procurar outra pessoa, porque quando você vê, já tem mais coisa para fazer. E é uma pessoa que é um tanto controladora, né? Então, você sempre que está sempre dando. Para alguns de vocês eu vejo que pode ser dar também em termos materiais, dar dinheiro, mas com certeza dado o seu tempo, dada a sua atenção, dado o seu tempo. E isso impede, como apareceu aqui, impede um senso de aventura na vida. A princípio isso parecia muito bom. Eu tenho um caminho aqui do mundo que representa a viagem, né? Como uma carta que apareceu
na posição normal, né? E aqui eu tenho a viagem invertida, né? Que nesse caso é o 8 de paus, né? Do tarô do Osho. Mas no tarô do Osho especificamente, essa carta reforça bastante o aspecto de viagens, né? Do 8 de paus, e fala sobre a importância da gente ver o nosso caminho, o nosso traçado que a gente faz no dia a dia sob novos olhos, mesmo que a gente nem consiga viajar, mas ver as coisas sob uma outra perspectiva, imaginar o nosso dia a dia como se estivesse olhando a partir dos olhos de uma cultura diferente, né? Aquela coisa de se um ET pousasse na Terra, o que ele ia dizer sobre os terráqueos, né? E é isso um pouco que traz o gosto pela vida, é isso um pouco que traz a riqueza, o prazer de viver os dias, né? Quando a gente consegue ter esse estranhamento naquilo que costuma ser tão comum do nosso dia a dia, essa magia dos pequenos gestos, uma flor que a gente vê e tal. Essa pessoa também acaba cortando esse seu senso de aventura na vida, né? Esse gosto por explorar a vida. E isso explica, e casa tá saindo de novo com essa energia do louco invertido, esse seu medo de arriscar, de buscar outras paisagens, outras pessoas. E quando eu digo outras pessoas, dependendo do nível de relacionamento em que vocês estejam, né? Se é um relacionamento mais ou menos estável, monogâmico ou não, é uma energia de... não necessariamente você quer buscar outra pessoa, mas pelo menos outros ares, outras coisas para fazer, ou pelo menos ter tempo de se entender, né? Pelo menos ter tempo de se voltar para dentro, de fato entender o que está acontecendo, mas não dá tempo, porque a programação é toda muito estruturada, as regras estão todas muito claras, e o seu tempo está todo muito tomado por essa relação, né? Então, eu vejo aqui uma necessidade de se impor financeiramente, que é bastante imatura e que provavelmente não está calcada na realidade, né? É como se essa pessoa mostrasse que tem mais dinheiro do que tem, ou tem mais segurança financeira do que tem, mais estabilidade material do que de fato tem, quando para alguns de vocês podem até estar ajudando essa pessoa financeiramente, mas é uma questão de realmente ter que demonstrar que uma certa superioridade nesse aspecto. E você oferta trabalho, você oferta companhia, você oferta estar presente, você oferta estar à disposição, né? Mas isso não necessariamente traz a estabilidade emocional que você gostaria. Então, chega um ponto em que você precisa, no final do dia, pesar os prós e os contras, e o que sobra é uma sensação de... Não é uma sensação de que eu passei um dia agradável ao lado de uma pessoa que de fato me completa, não, mas de dever cumprido, porque é uma pessoa que demanda muito, né? É uma pessoa que exige muito de você, né? Com todas essas condições e essas regras e a necessidade de proteger o ego no que diz respeito à finança. Talvez você empreste dinheiro, mas tem que fazer isso por meios que não deixem a pessoa ofendida. Enfim, ao final do dia é uma sensação de... Ai, que bom, consegui hoje, né? Consegui hoje lidar com essa situação. Então é uma situação muito, muito pesada. E eu vou tirar uma carta do baralho, do oráculo fluxo temporal, né? Eu tô sentindo essa energia um pouco aqui, e por isso às vezes fica também difícil de falar, né? Mas já tenho uma carta para você. Uma coisa que pode com certeza ajudar nessa situação é observar os detalhes. Tem uma série de detalhes, e isso está diretamente relacionado com recuperar o gosto
pela vida, pelas pequenas coisas, pelas explorações. Você precisa, de fato, desinverter esse louco aqui, começar a explorar mais possibilidades diferentes, pessoas diferentes, coisas diferentes na sua vida, né? E precisa desinverter esse processo de voltar-se para si mesmo ou para si mesma, né? E isso acontece à medida que você presta mais atenção aos detalhes, né? Nessa carta da Flor Rosa, detalhes ficam grandes, detalhes brilham. Existem coisas na sua vida que são muito ricas, muito importantes, muito valiosas para você e de repente você não está prestando a devida atenção porque essa pessoa demanda muito, né? Eu não sei se esses detalhes chegam a ser outras pessoas, mas acredito que não. O que eu vejo aqui são detalhes mesmo do dia a dia, que são importantes para você, coisas que você faz, coisas que te interessam, que podem te ajudar a voltar um pouco. É um momento de se voltar para si mesma. Não é um momento ou para si mesmo, né? Não é um momento de colocar mais energia ainda nesse relacionamento e eu diria que nem nenhum outro, né? Mas, exatamente, é um momento de se rebelar, mas esse rebelde aqui do tarô do Osho é o imperador, né? E de ser criativa, que é a imperatriz. Então é um momento de alinhar suas energias masculinas e femininas no melhor que elas têm, no sentido de se lembrar do que você gosta, de quais são as coisas importantes para você, do que te traz centramento, sabedoria, paz, tranquilidade e principalmente diversão, porque essa relação tirou muito da sua diversão, do seu olhar de criança para as coisas do dia a dia, do seu olhar para os detalhes que brilham, para as coisas que são boas, aquelas que salvam, mesmo o pior dos dias, aquelas que você olha e diz, não, pelo menos eu tenho isso. E isso é um trabalho para a criatividade, isso é um trabalho... essa criatividade é a criatividade de criar a vida, criar o âmbito, criar o ao redor de nós mesmos que nós mais amamos, sabe? Cultivar o ao redor. É uma carta de nutrição. Assim como a Imperatriz no tarô de Marselha tradicional, é uma carta de nutrir a si mesma, é uma carta de criar as condições e nutrir a si mesma, né? Então, perdão. Junto com isso, com essa energia feminina, a energia masculina do rebelde, que não é um rebelde sem causa, muito pelo contrário, é um rebelde que está lutando pela causa de si mesmo, que se coloca na posição de defender a si mesmo, né? É a energia ativa, imperativa de quem sabe o que quer e sabe de que precisa e sabe do que gosta e, portanto, vai construir o seu reino sob essas bases, né? E às vezes isso precisa de uma colocação. Você vê que nessa carta, que é uma representação muito bonita, ele está rompendo correntes com os pés, descalços, né? Quer dizer, ele está rompendo correntes com o que ele mesmo tem, né? É ele mesmo rompendo as correntes, não tem nada demais. E ele tem asas e o fogo, que representa as próprias paixões, as próprias paixões dele, né? Então, assim, buscar essas paixões, mas assim, como eu sinto que é muito assoberbamento, sabe? Essa relação te deixou muito assoberbado, assoberbada, tá muito distante dessa energia de viajar, de curtir cada dia como se fosse trazer novidades, de olhar para a própria vida com o estranhamento da criança que se maravilha com tudo, como esse sentimento está muito distante da sua vida, começar olhando para os detalhes vão ficando maiores, vão brilhando, e aí você vai ganhar forças para confrontar essa situação, porque essa situação não está positiva como ela está, né? E a princípio eu não tenho nada, e não vou insistir porque não saiu, não tenho nada para te dizer em relação a deixar, não deixar essa situação, se é possível, se não é possível, se é melhor, se não é melhor. Não saiu, eu não vou insistir, acho que não é o momento. O momento é de cuidar de si mesmo ou de si mesma, de se fortalecer dentro da própria relação, de criar espaços
para si mesmo ou para si mesma dentro da própria relação, né? É um momento de... Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui. É um momento de se voltar para dentro, ter coragem de fazer isso, investigar todas essas emoções que estão reprimidas aqui, porque é isso que vai começar a cura, né? É isso que vai começar o processo de cura. Junto com essa observação dos detalhes, do que você gosta, de começar a ver magia nas pequenas coisas do dia a dia. Mas ainda não tem nada, não apareceu nada definido em relação a deixar ou não deixar o relacionamento, o que acontece com a pessoa, se não acontece. Só que do jeito que tá, essa relação não está muito positiva, tá? E tá muito pesada para você. Eu espero que tenha ajudado. E caso você tenha gostado da mensagem, não se esquece de curtir o vídeo, seguir o canal para continuar recebendo os nossos vídeos, tá? E força nessa situação, porque realmente eu senti daqui que é uma situação bastante complicada, tá bom? Vou passar para a leitura do grupo 3. Grupo 3, bem-vindo à sua leitura, para você que escolheu o Tarô dos Orixás. Eu estava explicando na introdução, caso você tenha pulado, e para os outros grupos, que eu vou começar com uma leitura de frente de deck e de fundo de deck para ver as energias que eu já tenho aqui em relação ao relacionamento ou a pessoa sobre quem vocês estão perguntando, tá? E de cara, eu já vejo que essa é uma relação, bem diferente do grupo 2, né? Da leitura que eu acabei de fazer. E também bem diferente do grupo 1, né? Eu vejo que é uma relação em que existe muita mudança, muita dinâmica, mas não é uma mudança impulsiva. É uma mudança sempre muito positiva, muito pensada, porque essa carta, obviamente, está relacionada à roda da fortuna, né? Então, a princípio, aparecendo assim, é uma mudança positiva, mas também eu tenho aqui Faurum Milá, né? Então, também traz um toque de sabedoria, né? Então, não vejo como mudanças impulsivas, né? Podem até ser rápidas, mas são mudanças pensadas, negociadas. Eu vejo aqui como uma parceria que, de fato, ocasiona crescimento, né? E também com o Oxum, uma parceria em que o aspecto sensual, o aspecto sensual barra sexual é muito aflorado, muito interessante e muito sinergético, né? Então, a princípio, uma energia muito boa, muito produtiva. Agora vamos ver o que o tarô tem a dizer sobre essa parceria ou possível parceria de vocês. Estou embaralhando as cartas aqui. Aguentei um pouquinho, que já sai. Eu sempre gosto de esperar para ver se as cartas vão sair, porque sim. E já saiu uma, porque sim. Então, assim. Nossa, agora eles estão pulando. Eu posso ver que começou devagar. Nada muito, como é que eu vou dizer? Nada muito apaixonado, ou de repente nada muito intenso. Talvez tenha demorado um pouco para entrar num ritmo de encontros, ou para entrar num ritmo de frisson, digamos assim. Mas acredito que para quase todos vocês, essa seja uma leitura que se refere a um relacionamento já em andamento, assim como foi pro grupo 2, né? Não importa qual seja o nível de relacionamento, como vocês definam, como vocês nomeiem, e também qual o status do relacionamento no mundo, é um relacionamento já em andamento, né? Caso não seja, vocês mesmo assim queiram continuar assistindo a leitura, sempre lembrando que são leituras gerais, então fiquem com o que ressoar, mas desconsiderem o resto. É provável que o relacionamento comece lento, caso ele ainda não tenha começado. Mas acredito que para a maioria de vocês começou
começou ou pouco apaixonado, né? Aquela coisa de vamos ver qual é, ou lento, né? Demorou a vingar o ritmo de encontros, era uma coisa que ninguém dava muita bola ou não queria muito investir, e de repente se transformou num grande presente, né? Se transformou numa oferta de amor muito generosa na sua vida, que também trouxe outros tipos de abundância, né? É provável que para alguns de vocês seja uma parceria que se estende para além do romântico, né? Para além do pessoal, que também entre no profissional, ou que pelo menos vocês se ajudem muito no que diz respeito aos aspectos materiais da vida, vocês se ajudam a economizar, vocês se ajudam fazendo planos, vocês ajudam um ao outro com conhecimentos sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre a parte material da vida, né? Porque sem dúvida esse relacionamento teve uma influência positiva nisso, ainda que seja indireta, né? E o que eu vejo é que em algum momento vocês vão precisar passar por um processo de amadurecimento no que diz respeito a qual é a proposta de vocês para essa relação, né? Ainda não está totalmente definido para onde vocês vão daqui para frente. É a melhor maneira que eu consigo colocar aqui. É como se vocês tivessem chegado a um certo platô. Desculpa. É como se vocês tivessem chegado a um certo platô e daqui para frente vocês precisassem conversar, ou pelo menos deixar chegar ao ponto em que, de novo, a gente precisa ter aquele bate-papo de tudo bem, a gente estava saindo, agora a gente é namorada, agora a gente vai morar junto, agora a gente vai casar, agora a gente vai... Seja lá o que for, como vocês entendam esses termos, né? Mas esse é o único grupo em relação aos relacionamentos em que eu vejo nós, né? Eu vejo que existem duas pessoas completas, que têm vidas separadas e que também formam entre si um nós, uma terceira entidade, que é a entidade do relacionamento, que é muito produtiva, que começou devagar e talvez tenha sido até melhor assim, porque depois se transformou de fato numa coisa muito romântica e que teve uma influência positiva na vida profissional e talvez até na vida financeira. Muitos de vocês devem de fato trabalhar juntos, mas que agora vai chegar o momento de dar um novo salto qualitativo, né? Dar um novo salto aí no que vocês pretendem para a vida de vocês. Estou vendo se o tarô quer dizer mais alguma coisa, porque senão eu vou buscar, parece que algumas cartas do Osho. De fato, vai haver este salto, né? E vai ser um salto muito pensado. Não vai ser alguma coisa que vocês vão decidir com base em impulso, porque vocês já sabem que vocês têm sentimentos profundos um pelo outro, ou uma pela outra, né? Como se vocês já soubessem que se amam, né? E aqui eu tenho uma carta que talvez... pelo menos pra mim, a melhor carta pra sair nesse tipo de jogo, que é a voz interior. Então, esse é um relacionamento que tá diretamente conectado com a intuição de vocês, com a voz interior de vocês. Essa, no tarô do Osho, é a carta da sacerdotisa, né? Então, esse é um relacionamento que não é daqui, né? É um relacionamento espiritual, é um relacionamento... que tem a sua própria configuração para além do corpo, para além dos desejos mais básicos, para além dos esbarrões que a gente dá nas pessoas por aí pela vida, né? É um relacionamento destinado, digamos. E, além disso, eles estão falando, além disso, é um relacionamento... É o segundo? Não, não é o segundo. É um relacionamento que traz ação para sua vida, né? Ele te conecta com a fonte da ação, com a fonte das suas paixões, com a fonte daquilo que
daquilo que mobiliza. E, assim, não é nem daquilo que te mobiliza, né? Você que está assistindo a essa leitura. Com a fonte daquilo que mobiliza vocês dois, né? Então, é de fato um relacionamento especial. E por isso, não à toa, é um relacionamento que está diretamente relacionado à abundância. Tem uma coisa aqui que aparece invertida, que apareceu invertida, que caiu aqui no meu colo, literalmente, que é esse carro, né, como consciência invertida, né? E é interessante esse carro invertido aqui para dizer que, de fato, assim como a rainha de copas invertida aqui, que poderia ser considerado um sinal ruim, mas para mim não é. Tá falando de um tipo de maturidade, para mim, que é a maturidade de não sair atropelando as coisas, né? As decisões que vocês tomarem para chegar a esse novo grau de amadurecimento no relacionamento, para decidirem qual vai ser os próximos passos de vocês, essas decisões, elas não vão ser baseadas apenas no coração. Elas vão ser baseadas em vários outros fatores, né? Porque agora vocês têm certeza do sentimento que vocês têm um pelo outro, mas vocês pensam também, podem pensar também, por exemplo, eu vou exemplificar porque eu acho que fica mais fácil. Se vocês estão no ponto de decidirem se vão ou não morar juntos, ou se esse seria o próximo passo considerado mais natural por vocês, seria o caso de, por exemplo, pensar, não, se a gente morar junto, a gente realmente vai economizar nisso, e a gente vai poder viajar, e aí viagem é uma coisa de que nós dois gostamos. Vocês estão num ponto em que vocês conseguem tomar esse tipo de decisão, não apenas pensando, claro que eu tenho que morar junto, porque se eu não morar junto, o que a outra pessoa vai achar? Vai achar que eu não amo de verdade, já passou muito tempo. Não, vocês estão pensando também nos aspectos concretos, porque o amor também é concreto, é um amor dos 4 elementos, é um amor apaixonado e embasado na intuição e na ação, né? Então, é um amor prático e objetivo, mas nem por isso menos profundo, é um amor sábio, né? E é um amor sensual, é um amor também bastante carnal. Então, não há necessidade de correr, né? O único conselho que eu tenho aqui para você é que não há necessidade alguma de correr. Eu vou tirar uma carta do fluxo atemporal para fechar com o conselho, né? Mas o que eu tenho é isso. É um relacionamento que, de fato, ele tá no tempo divino, ele tá super bem, né? E aí, lembrando de novo, para quase todos vocês que escolheram essa opção, provavelmente eu estou falando de um relacionamento que já está em andamento há algum tempo, né? Não necessariamente 1 ano ou mais, mas algum tempinho, coisa de meses. Caso vocês tenham selecionado essa opção, sentem que o que eu falei bateu de alguma forma, vocês podem considerar como uma espécie de prospecção, né? Mas a princípio a leitura não é para isso. Olha só, o conselho que eu tenho para vocês é hoje, e a carta hoje, e a frase diz: siga o cuidado. Então é exatamente isso. Não colocar os pés, não trocar os pés pelas mãos, não colocar a carroça na frente dos bois. Agora eu vou começar a citar um monte de ditado. Não, entender que esse relacionamento de vocês de fato é abençoado, de fato é divino, de fato está baseado nas melhores paixões dos dois ou das duas. De fato, seguir a intuição e saber que enfim, que a intuição de vocês está funcionando, a sua intuição está funcionando, a dele ou a dela também, e que vocês estão cuidados. Então, não tem necessidade de correr para tomar nenhuma decisão por pressão externa, nem nada disso, para provar nada para ninguém. Mas eu realmente sinto que eu estou falando apenas para acalmar um coração, ou para confirmar, ou para dar uma alegria para vocês que estão assistindo esse vídeo, porque isso é uma coisa que vocês já sabem, é para confirmar, porque é um relacionamento muito maduro,
né? E aí é seguir isso para não entrar num aspecto negativo dessa rainha de copas aqui invertida e de repente querer ficar muito apegada, muito grudada ou grudado no parceiro, né? E não querer de repente provar para pessoas por meio de ações, né? Como essa que eu estava dando exemplo, tipo, temos que ir morar junto ou temos que dar o próximo passo, porque senão o amor não é verdadeiro. Esse tipo de neura, né? Esquece isso, vive o fluxo do próprio relacionamento, porque o relacionamento é protegido e já existem várias coisas boas acontecendo no relacionamento. E o que importa são as coisas boas que estão acontecendo para vocês, toda essa paixão, e uma paixão que traz benesses materiais, coisas que muita gente adoraria ter e não tem, né? Então, ó, vocês estão cuidados, tá bom? Gente, eu espero que tenha ajudado, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo e de deixar algum comentário aí embaixo, me dizer se ressoou, se não ressoou. É muito importante para mim ter comentários para eu saber o que está acontecendo, se eu tô fazendo um trabalho que tá chegando em vocês ou não. E não se esqueçam de seguir o canal também, né, para receberem os nossos próximos vídeos, tá bom? Beijo grande.